anos se passaram desde a estreia de Uma Linda Mulher, mas será que o filme também vence o teste do tempo ou é mais uma daquelas clássicas comédias românticas que no final das contas ficam lá no seu ano de lançamento mesmo? Essa semana no Cine Nostalgia a gente vai conversar sobre esse clássico que acabou se transformando um ícone para muitas mulheres e que também ajudou a lançar a carreira da Julia Roberts como uma espécie de sex symbol também. Mas será que ela também tá tudo isso mesmo no filme? Vou responder essas perguntinhas para vocês agora. Vem comigo, gente! E aí, galerinha, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Vocês estão vendo aqui que eu tô super à vontade, né? Minha casa tá toda ali no fundo. E eu vou começar a fazer mais vídeos assim também, porque eu quero trazer vocês bem pro aconchego do meu lar, para que a gente possa estar batendo muitos papos de cinema sem toda aquela formalidade. Mas é claro que os cenarinhos sempre vão estar ali aparecendo em alguns vídeos, né? Mas essa semana a gente vai falar sobre o clássico Uma Linda Mulher, produção dirigida por Gary Marshall, que é o mesmo responsável por outra comédia favorita entre as mulheres, que é Noiva em Fuga, e também responsável pelo filme teen Diário de uma Princesa. Mas aqui, será que esse filme vence o teste do tempo mesmo ou é um filme que já tá meio obsoleto? A produção acho que dispensa apresentações, né? Porque homens e mulheres, todo mundo sabe do que esse filme se trata, né? A produção tá fazendo 30 anos nesse ano e nessa comédia romântica nós temos Julia Roberts como uma prostituta que trabalha em Los Angeles até que ela acaba conhecendo um milionário bem boa pinta que é aqui interpretado por Richard Gere. Eles dois acabam meio que se conectando logo de início e ele que é um cara muito sozinho e é um cara que tá acostumado a tratar tudo e todos como se todo mundo fosse uma espécie de mercadoria que estivesse ali para atender às suas necessidades ou desejos, ele acaba contratando os serviços dela durante um período curto aí em que ele pagaria para ela uma bolada para ela viver em função dele. Ela, é claro, que vai sair de uma vida toda pobrezinha indo para um universo totalmente oposto, ficando hospedada num dos melhores hotéis de Beverly Hills e ali, além de satisfazer as vontades dele, ela também vai começar a descobrir um outro universo de luxo, poder, muita grana também e roupas belíssimas. Só que como uma underdog que ela é, porque no final das contas ela é mais cara de gueto do que de realeza, ela vai ter dificuldade de se reajustar a esse novo estilo, até logo de cara quando ela vai comprar uma roupa. E a gente vai acabar descobrindo que essas diferenças sociais tão gritantes entre eles dois vai fazer com que eles acabem se conectando por um ponto comum. Assim como ela não teve uma vida familiar comum, ele, embora venha de um berço de ouro, também nunca teve a presença da família da forma correta. E eles vão acabar encontrando esse ponto em comum que vai fazer com que eles desenvolvam uma relação amorosa que é bem às avessas, mas que vai acabar entrando no imaginário de muita gente aí. Gente, esse filme foi lançado em 1990, chegou no Brasil no mesmo ano, alguns meses depois do seu lançamento nos Estados Unidos, e aqui a gente tem algumas coisas que são bem interessantes. Não é apenas uma história de Cinderela às avessas, tratando a temática da prostituição como grande destaque, como também é uma produção que acaba gerando uma certa empatia por esse meio da prostituição. Mas quando eu falo empatia, eu não estou falando em você ser conivente com esse tipo de prática ou até mesmo concordar com esse tipo de prática, mas eu falo mais no sentido de desenvolver a compaixão entre a audiência e as protagonistas que a gente vê ali nas telonas. No final das contas, aqui por meio do filme, a gente conhece histórias que vão além desse submundo que é pouco explorado e que quando era explorado nos cinemas naquela época, não trazia uma versão um pouquinho mais delicada. Eu não acho que Uma Linda Mulher faz uma romantização da prostituição, acho que em alguns momentos isso fica aparecendo em algumas cenas aqui e ali, mas no final das contas, conforme a gente vai descobrindo a história dos protagonistas e principalmente das duas protagonistas, que uma delas é vivida pela Julia Roberts, a gente vai descobrir que na verdade existe algo um pouquinho mais profundo e mais delicado, motivações que levaram elas até essa situação onde elas vivem e, é claro, a forma como nós também podemos lidar com essas pessoas. Embora seja uma comédia romântica que visa justamente desmarginalizar uma personagem e levá-la de um ponto X a outro que é totalmente oposto, eu acho que a produção acaba acertando muito em aprofundar essa temática da prostituição por uma ótica mais sensível. Hoje, no cinema contemporâneo, a gente vê filmes
que fazem mais esse tipo de análise aprofundada desses meios que são mais considerados submundos, não só submundos da prostituição, mas também outros tipos de ambientes que diante da sociedade são considerados um pouco mais atrozes. Mas a gente vê aqui nessa produção que ao explorar esse universo da prostituição, mostrando a história dessas mulheres, quais são os traumas que elas sofreram e até mesmo que tipo de circunstância as levou até essa situação atual que elas vivem, a gente começa a entender mesmo que no final das contas a gente não tá aqui para julgar ninguém e que tem sempre algo muito bacana que a gente pode descobrir sobre situações mais delicadas, mais complexas e até mesmo mais vulneráveis. Então eu gosto de como o filme Uma Linda Mulher consegue trazer uma temática um pouco mais séria, mesmo concentrando a sua narrativa nessa história de Cinderela, entre homem rico poderoso salva a mulher pobre da prostituição. Mas antes da gente continuar com essa análise de Uma Linda Mulher depois dos seus 30 anos de estreia, eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer um convite bem legal para vocês. Vocês sabem que investir no inglês é algo que é para a vida toda, não é só para área profissional ou para viagens. E é por isso que eu queria convidar vocês a conhecerem o curso da Carol Capel, que é o curso Carol Me Ensina Inglês. O curso dela conta com 7 módulos que podem ser distribuídos ao longo de 7 meses, fica muito a seu critério também. E, gente, engloba de tudo, desde o básico do inglês ao mais importante para que você possa ter uma comunicação que seja de primeira, tanto na área profissional como também na área de viagens. Ela tem várias videoaulas que ajudam a tornar o ensino de forma mais dinâmica também. E além disso, o curso dela conta com material bônus que é voltado para viagens, que é justamente o que muita gente normalmente procura toda vez que está procurando um curso de inglês, né? Então é claro que esse material extra ajuda você a já planejar aquela viagem tão sonhada sem que você passe por perrengue no meio do caminho. E o curso é bem baratinho, custa R$119, é um valor que eu acho que você não vai encontrar no mercado. E é claro que se você ficou interessado nisso tudo e tá a fim de dar um start na sua vida profissional e na sua vida pessoal investindo no inglês, eu já vou deixar tudo aqui no primeiro comentário para você não perder tempo e já ir se informar e, é claro, dar uma guinada na sua carreira. E o filme Uma Linda Mulher é regado por algumas coisas que a gente pouco conhecia aí, né? Primeiro, eu acho que muitos de nós nunca tinha parado para pensar que no pôster do filme o Richard Gere aparece com os seus cabelos castanhos bem tingidos ali. Só que no filme, gente, ele tá com o cabelo todo grisalho, né? Tá grisalho, tem aquelas partezinhas que estão um pouquinho mais escuras, mas é um cabelo que em geral está grisalho. É uma diferença engraçada que naquela época ninguém deu muita atenção, mas a gente sabe que se fosse hoje seria um pouquinho imperdoável em relação a memes e, é claro, a galera ali na internet. Outra coisa também que eu acho que assim, hoje não funciona mais você fazer isso, porque todas as vezes que Hollywood tentou fazer isso já nessa fase contemporânea do cinema, na maioria das vezes dava erro, é o próprio pôster do filme. Além dessa mudança na caracterização do Richard Gere, aquele corpício esbelto de pernas bem alongadas e sem nenhuma celulite, estria, absolutamente nada, não é o corpo da Julia Roberts. Essa polêmica é bem antiga, eu me lembro que nos anos 2000 o próprio Fantástico chegou a fazer uma reportagem analisando a perna da Julia Roberts nesse filme, e é verdade que aquele corpo que aparece naquele cartaz do filme Uma Linda Mulher é o corpo de Shelley Michelle, que é uma modelo barra atriz que acabou encarando o corpo da protagonista, e ali todo o restante do trabalho foi feito de edição de imagem. Eles colaram o rosto da Julia Roberts no corpício de Shelley Michelle. Acharam que esse tipo de coisa fosse passar impune aqui nesse vídeo? Essas são apenas algumas das curiosidades que o filme tem. É claro que essas coisas hoje não funcionariam. Vocês devem se lembrar também do cartaz lá do filme Jogador Número 1, que trazia a perna do protagonista quase com 2 metros de altura, gente. Meu Deus do céu, que foi uma cagada espetacular de Photoshop. E tantas outras vezes que isso foi feito de forma que no final das contas não funcionasse. Mas naquela época ninguém percebeu e todo mundo acabou até transformando a Julia Roberts nesse sexy symbol. Até que com o passar dos anos ela foi fazendo outros personagens que foram mudando também um pouco a visão do público em relação a ela. Erin Brockovich é um filme que ajuda muito a transformar a visão dela. A gente também tem o filme Casamento do Meu Melhor Amigo, que também dá uma desmistificada nessa hipersexualização que ela teve em Uma Linda Mulher, trazendo a atriz com ternos mais alongados, com cortes um pouquinho mais masculinos. Até a personalidade da protagonista que ela faz ali no filme é um
pouco diferente, ela é uma mulher um pouco mais durona, que tá sempre envolvida no meio masculino, ela gosta de esportes, gosta de beber cerveja entre a gurizada, entre os caras. Ela deu uma boa desmistificada nesses dois papéis que ela fez futuramente, justamente a fim de tentar desmembrar um pouco toda essa caracterização hipersexualizada que fizeram no passado. E é claro que com todo o uso de toda essa parafernália de edição de imagem, isso acabou também ajudando pra caramba, né? Mas e aí, galera? Apesar de todos os pesares em relação ao uso excessivo do Photoshop na mudança do corpo dela, será que esse filme vence o teste do tempo depois de 30 anos? Eu creio que, em se tratando do gênero de comédia romântica, Uma Linda Mulher vence com facilidade. Independente da forma como a tecnologia é abordada no filme, porque a gente tem aqueles celulares tijolões, os computadores super antigos de caixona e tal, apesar de todas essas coisas que, é claro, diferem de maneira muito drástica em relação à tecnologia que nós temos hoje, em se tratando de narrativa e de teor da trama em si, eu acho que o filme é válido sim. Primeiro porque ele trata a questão da prostituição por uma ótica bem mais sensível, como eu contei para vocês antes, algo que não era muito comum naquela época. E além disso, eu creio que dentro do seu gênero cômico, a produção funciona muito. Eu adoro esse filme, todas as vezes que eu assisto, eu me apaixono cada vez mais, não apenas pelo Richard Gere, mas por esse casalzão que forma nessa produção, porque eu acho que a dinâmica entre o Roberts e Gere é fantástica, eles se dão muito bem, e tanto se deram tão bem nas filmagens dessa produção que o Gary Marshall trouxe essa mesma dupla de volta 10 anos depois, lá no filme Noiva em Fuga, que novamente a gente vê os dois dando um show de atuação e também se casando de forma muito legal. Eu acho que a atuação deles combina muito bem, eles têm uma dinâmica relacional que ajuda a tornar o filme cada vez mais identificável, você acredita nos personagens, e isso também é fundamental para fazer com que uma produção consiga vencer o teste do tempo, né? Porque se a gente não compra a ideia dos personagens, não tem como a gente assistir a produção até o final, né? E no final das contas, o filme consegue exatamente aquilo que se propõe, que é fazer a gente se apaixonar por uma história de amor que é totalmente adversa e que na vida real teria poucas chances de dar tão certo assim como deu nas telonas. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com todo mundo também. O seu comentário é extremamente importante pra mim e me acompanhe lá nas redes sociais. Vamos continuar falando muito sobre cinema lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo pra vocês e até a próxima!